Bom, iremos falar agora sobre as propriedades do som. O som ele é formado a partir de vibrações, né? O Hertz significa o quê? Vibrações por segundo. Então, a quantidade de vibrações por segundo influencia na altura do som, que é a primeira propriedade que iremos falar. São 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Vamos falar agora sobre altura. A altura tem a ver com agudo e grave, né? A propriedade do som ser mais agudo ou mais grave. Comparando, a voz masculina é uma voz mais grave e a voz feminina mais aguda. Isso varia de acordo com o número de vibrações por segundo, o Hertz. Quanto mais vibrações eu tiver, mais agudo será o som. Quanto menos vibrações eu tiver, mais grave será o som. Os sons são representados pelas 7 notas musicais. Quais são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas 7 notas musicais, elas representam os sons do grave ao agudo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu recomeçar, eu estarei fazendo a mesma coisa, só que sendo agora 1 oitava acima. O que seria 1 oitava? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 8 notas acima, eu volto tudo novamente. Dó está 1 oitava acima desse Dó. Dó, 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 Dó. Então, eu recomeço essa escala novamente, cada vez mais aguda. Segunda propriedade do som, duração. Duração é o tempo de reprodução que cada som tem, podendo ser mais longo ou mais curto. Então, se eu estou tocando uma música, eu posso dar uma duração de 4 tempos numa nota, ou de 2 tempos, ou até mesmo de 1 tempo, né? Vamos supor aqui, vou tocar a nota Dó, dando 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Agora vou dar 2, encurtando a duração. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora 1. Toquei 3 notas. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Só que com durações diferentes. Uma hora eu dei 4 tempos, depois eu dei 2 e depois eu dei 1. Então a quantidade de tempos que você dá para uma nota influencia na duração da música. Agora iremos falar sobre intensidade. Intensidade é a propriedade do som ser mais forte ou fraco. Por exemplo, se eu tocar mais leve, o som sai baixo. Se eu tocar com um pouquinho mais de força, o som sai com mais intensidade. Então, a propriedade do som ser mais suave ou mais forte influencia na dinâmica da música. Para a música não ficar o tempo todo linear, num volume só, eu vario, fazendo com que a música o quê? Ganhe mais vida. Ela vai ganhar mais vida através da dinâmica, dependendo do tipo de força que eu aplico. Geralmente, por exemplo, né, não é um padrão, mas no refrão da música é o momento que a música cresce, né? Isso não é uma regra, né? Mas geralmente é o momento que entram outros instrumentos ou que a música fica com mais intensidade, né? E isso tem a ver com essa propriedade do som, intensidade. E agora, para a gente fechar, a última propriedade que a gente vai falar agora é o timbre. O que é o timbre? O timbre é a identidade sonora. Cada instrumento tem a sua identidade sonora. Né? O violão, se tocar num rádio, um som de um violão, você vai saber que é um violão. Se é um piano, ou se é uma guitarra, ou se é um saxofone, através do quê? Do timbre. Ou se é um cantor que você, primeira vez que está tocando na rádio, você vai saber quem é o cantor. Né? A primeira vez que está tocando aquela música na rádio e você já acompanha aquele cantor há algum tempo,
Através do timbre você consegue identificar quem é. Então o timbre é o que? É a qualidade característica de cada som, de cada instrumento, de cada voz. Então, encerrando essa segunda aula, as 4 propriedades do som são altura, duração, intensidade e timbre. Comece a escutar músicas onde vocês percebam, né, a intensidade, o momento que a música cresce, né, o timbre de cada instrumento, identificar se é um piano, se é uma flauta, se é um violino, né, a altura, quando está grave, quando está agudo, a duração do som também. Então, essa aula ela é importante para quê? Para você fazer com que tua música soe melhor, com que você entenda aquilo tudo e você aplique de uma maneira mais completa.